Nós vamos iniciar hoje aquela série que nós falamos aqui domingos, cujo tema é uns aos outros. Aleluia. Amém? Amém. Existe mais de 20 ordens ou sugestões ou orientações bíblicas que fazem referência a ações e atitudes que nós devemos ter uns para com os outros. Eu vou começar talvez com a mais desafiadora de todas. Se a gente conseguir praticar essa que eu vou falar hoje, essa primeira ação, as outras vão ficar fáceis. Porque essa é talvez a mais desafiadora de todas as ações que a Bíblia manda nós praticarmos. Mas um dos grandes relatos da Escritura sobre a comunidade que os irmãos viviam no livro de Atos, revela que eles viviam todas essas ações que eles orientam a serem praticadas. Paulo dizia para os irmãos, Pedro também, o que eles deveriam fazer quando eles se reunissem. A reunião do culto deles não era somente um lugar onde eles iam para receber uma bênção, para receber uma vitória, para buscar uma cura, um milagre, nada disso. Até, por incrível que pareça, todas essas coisas aconteciam no meio deles, curas, milagres, respostas. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? É que eles não iam buscar isso. Isso acontecia como resultado da prática da fé que eles tinham. Eles viviam, Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Então aconteceu um milagre extraordinário. É interessante porque você não encontra no Novo Testamento o culto dos milagres, o culto da família. Não que seja errado a gente fazer isso, mas eles não tinham essas motivações porque eles entendiam que o culto era um momento onde Deus poderia operar qualquer situação, qualquer circunstância. E eles viviam essa realidade, amém? Então a gente vai começar falando um pouquinho em João capítulo 13. João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. Quem encontrou, diga amém? Amém. O mais desafiador de todas essas ordenanças divinas de nós na vida da igreja está aqui. Versículo 34. Todos aí comigo? Amém. O Senhor diz assim: um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis Uns aos outros. Só uma pausa. Todas as referências que nós vamos ler nesses domingos, até completar todas elas, aparecem essa expressão, uns aos outros. Por isso o tema dessa série de mensagens vai ser uns aos outros. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, a vós que também vos ameis uns aos outros. Agora, olha o quão importante é o versículo 35. Ele sem o 34 não tem muito sentido, mas olha só, nisto o quê? Nesse amor conhecerão todos. Conhecerão todos o quê? Esses dois meus discípulos. Como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus? Qual é o nosso maior testemunho como discípulos? Amarmos aos outros. O que é que está escrito aí? Se nos amarmos uns aos outros. Nós podemos afirmar, baseado no que a igreja primitiva viveu, baseado no que está escrito aí, que o nosso maior ato de evangelismo não é evangelizar. O nosso maior ato de evangelismo é amar uns aos outros. A Bíblia diz que eles viviam isso tão intensamente que o Senhor ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Sabe como é que funcionava isso? Alguém ia para a reunião deles e quando chegava lá, aquela pessoa se sentia tão amada que ela não queria sair dali. Quer dizer, eu preciso ficar aqui. Aqui tem alguma coisa que não tem na minha casa. Aqui tem alguma coisa que não tem lá no meu trabalho. Aqui tem alguma coisa que não tem lá onde eu estou acostumado a ir. Nas reuniões onde eu vou, né, não importa se no candomblé, no espiritismo, onde quer que a pessoa vá, mas tem lugares que eu vou que eu não estou sentindo esse clima de amor.
essa expressão de amor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo mandamento. Eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão de Jesus, um novo. Se ele está dizendo que tem um novo, é porque o velho foi substituído. Você sabe qual é o velho mandamento antes desse novo? O velho mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Diga ao seu irmão, isso não é para nós. Jesus não quer que nós pratiquemos esse. Bora, gente, está com medo de afirmar? Vocês não confiam no pastor de vocês, né? Às vezes é pegadinha. Vamos lá? Não é pegadinha não, vamos lá, fala assim: Jesus não quer que nós pratiquemos isso. Se ele quisesse, ele não teria dado o novo. Ele deixava o velho. Porque o novo é mais forte que o velho. O velho diz assim, que você ame o teu próximo como a ti, o que quer dizer que antes de você vem eu. Antes de te amar, eu preciso me amar, ele disse. Então o parâmetro de amor do velho sou eu. Então ele diz que ama o teu próximo como a ti. Isso quer dizer que se eu não tivesse amor próprio, eu não poderia amar ninguém. Esse é o parâmetro do antigo. O novo, ele é muito, muito, muito mais forte. Porque eu não tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar o meu próximo como Jesus amou ele. É mais desafiador. Amém. Sim ou não? Sim, com certeza. Agora eu não tenho que amar mais como a mim mesmo, eu tenho que amar como Jesus amou. Qual será que foi a intensidade do amor de Jesus por essa pessoa que está sentada ao seu lado? A gente vai fazer um paralelo entre dois versículos só para você entender a dimensão desse amor, amém? Abra João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16, alguém sabe de qual? Sim. De tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas olha, tenha vida eterna. nós vamos chegar num nível aqui nessa comunidade que toda vez que eu falar um versículo, vocês já vão saber. Eu creio. Amém? Eu creio. Quando eu falar tal versículo, igreja, qual é, por favor, e vocês vão falar. Igual vocês fizeram agora. Em João 3,16, vocês vão fazer com vários versículos da palavra. Amém. Vocês creem nisso? Eu creio. Amém? Amém. Mas vamos lá, João 3,16, assim. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Primeira coisa que a gente aprende sobre esse amor que Jesus pede que a gente tenha pelo próximo. Não tem como medir esse amor. E não tem nenhuma palavra na terra que possa definir. Você sabia que um dos idiomas mais ricos da terra é o grego? E a Bíblia foi escrita em grego e ele não encontrou nenhuma palavra no grego que pudesse descrever a dimensão desse amor. Então ele diz, é de tal, não tem assim uma coisa assim. Ele poderia, Deus amou o mundo como as estrelas existem, Deus amou o mundo como tem água no mar, Deus amou o mundo como tem planta na terra. Não, ele diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. Então a primeira coisa que a gente aprende, esse amor não tem dimensão. A segunda coisa que a gente aprende aí, esse amor é baseado na doação. Esse amor é baseado em quê? Na doação. Por que isso? Segura aí. Porque a base de amor do mundo é o mérito e a cobrança. No mundo você ouve muito, se você me ama porque você não me ligou. Se você me ama porque você não me lembrou do meu aniversário. Então, até na igreja a gente faz isso. Né? Nós que já somos cristãos, até na igreja, muitas vezes nós fazemos isso. Nós entramos na igreja e dizemos assim, poxa, entrei na igreja, ninguém me abraçou. Entrei na igreja, ninguém falou comigo. Eu não estou falando de pessoas descrentes, amém? Porque o descrente chega aqui, ele vai chegar tímido. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui na igreja, eu era desconfiado demais. Então eu achava que estava todo mundo olhando para mim. Né? As coisas assim que a gente vive a primeira vez que vai numa igreja. Mas estou falando de pessoas que já conhecem o amor de Deus, mas elas não praticam esse amor da forma como Deus praticou. Deus não cobrou, primeiro ele amou, primeiro ele deu. Então geralmente quando a pessoa eu entrei na igreja, ninguém me abraçou, eu faço uma outra pergunta e digo assim, quantas pessoas você abraçou quando você entrou na igreja? Ah, ninguém, porque se você abraçar todo mundo, você vai receber quantos abraços você der. Porque Deus não esperou. Primeiro Ele deu. Então a primeira coisa que a gente aprende, esse amor que eu tenho que ter pelo meu irmão. Eu não tenho que esperar que parta dele a ação de amor. Tem que partir de quem?
de mim. Eu tenho que chegar e dizer amém, graça e paz, um abraço, falar com meu irmão. Ah, pastor, mas tem irmão que é mais fechado? Existe. Mas a gente vai quebrar isso aí, amém? Amém. Até aqueles mais sérios a gente vai fazer ficar amoroso. Até os porco-espinhos da igreja a gente vai amansar. Amém? Porco-espinho, pastor, deixa eu explicar por quê. Eu conto meu testemunho no relacionamento que eu tenho com o Rose. Quando a gente começou, eu não gostava de carinho. Quem já me ouviu falando isso? Aí quando ela me alisava, eu ficava todo irritado. Não gostava. Aí um dia eu estava na igreja, dessas igrejas pentecostal, que você prega e os irmãos estão falando, já viu? Você está pregando, a irmã grita, fala Deus! Ah, Jesus! Aleluia, Deus! Não tem? Tem. Aí eu estava pregando, eu contei esse testemunho. Irmãos, quando ela passava a mão em mim, eu me arrepiava toda. A irmã gritou, olha aí o porco-espinho, Jeová! A reação da igreja foi essa aí. Até eu não consegui mais pregar. Mas na verdade, eu era um porco-espinho. Aquele ouriço cacheiro que você vai tocar nele e faz como? Tem irmãos assim na igreja. Sim ou não? Sim. E esses irmãos são os mais carentes de amor. Você sabia disso? Porque eu era carente, só que eu era ferido. E a forma de não me ferir mais era resistindo a algo bom. Porque carinho é uma coisa boa. Quem não gosta? Receber um carinho do pai, do amigo, do irmão. Todo mundo gosta. Marido receber da esposa, esposa do marido. Cada nível, cada relacionamento tem um nível diferente de carinho. Claro, a gente entende isso. Mas é algo bom. Mas até aquilo que era bom para mim era ruim. Por quê? Porque a minha alma era ferida. O problema não estava com os outros. O problema estava com quem? Comigo. Então eu tive que me abrir para a cura. Como é que eu me abri? Me expondo. Então quando ela vinha fazer carinho, que ela pegava na minha orelha, mesmo sem eu gostar no começo, hoje eu gosto. Eu aceitava. Então tem irmãos que você vai abraçar ele, né? É igual como o Diego falou que me abraçava, né? Só abraçava com a mão. Então tem essas expressões, né? Tem irmão que você vai abraçar ele vai abraçar você. Mais ou menos, né? Mas você vai ministrando cura na vida dele. Amém? Amém. Vai ministrando cura na vida dele. Vai chegar uma hora que ele vai perceber que ele precisa desse amor. Amém? Amém. Então, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então a primeira coisa, esse amor não pode ser expresso por palavras, mas ele pode ser manifesto por meio de quê? Da doação. Ou a gente pode dizer por meio da entrega. Ele não pode ser expresso por palavras, mas ele pode ser manifesto por meio da entrega. Para mim, uma das maiores histórias de amor da Bíblia, depois da cruz, é claro, é a história do samaritano. Quantos conhecem? Aquilo ali é uma história de amor. E não é a história de um amor de dois amigos como Jonatas e Davi, que se amavam muito e que estariam dispostos a dar a vida um pelo outro. Não, é a história de dois homens nascidos em uma cultura de ódio e inimizade. De dois homens que, na sua tradição, quando um deles passava pela rua pelo outro, estava tudo bem. Diz a história que alguns deles cuspiam no chão ou cruzavam a rua só para não passar do mesmo lado que aquela outra pessoa estava. É um pouco do que a gente viu agora nas Olimpíadas, quando o judoca israelense estende a mão esportivamente para o judoca egípcio e ele não dá a mão. Ele vira as costas. É a mesma briga que você viu ali, é essa briga lá de samaritano e judeu. Ele sabia que ele estava sendo filmado, ele sabia que o mundo inteiro ia ver aquela atitude, mas nem em nome do esporte ele abriu mão do seu ódio. Aquilo ali era o relacionamento daquele samaritano com aquele judeu que estava caído. Mas quando ele viu aquele judeu caído, ele não lembrou que aquele homem era inimigo. Ah, pastor, será que ele não ajudou porque ele não identificou que ele era judeu? Que já foi Israel, e quem estuda judaísmo sabe que é impossível você não reconhecer um judeu de Israel. Primeiro porque eles se vestem como judeus. Eles têm barba de judeus. Eles têm os cachinhos de judeus. Não tem como dizer, não é um judeu. Ele sabia que era um judeu. Jesus deixa claro isso porque na verdade é uma história que Jesus conta. Ele deixa bem claro.
Mas ele fez o que, no meu entendimento, pela palavra, seria a maior tradução do que é o amor de Deus. Gui, ô Guilherme, você e, como é o nome dela? Bruna, senta ali os dois, quietinho, ali atrás. Então, qual é a maior expressão? Como é que nós podemos afirmar o amor de Deus? Nas palavras de Jesus, o amor de Deus se traduz da seguinte forma: faça pelos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Alguém aqui gosta de ser desrespeitado? Envergonhado? Humilhado? Rejeitado? Ninguém gosta. Mas às vezes, pelos motivos que a gente acha justo, a gente faz. E às vezes a gente faz com um argumento: eu faço porque aquela pessoa não presta. Eu faço porque eu não gosto dele. Esse cara tinha todos os argumentos possíveis para deixar aquele homem morrer ali. Ele não gostava. Ele não tinha amizade. Eles eram inimigos. Mas nós aprendemos ali que até um inimigo pode amar. Porque o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus é um comportamento. Amém? Amém. Um comportamento que Deus busca em nós. E aí diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Deu filho. Unigênito. O que quer dizer quando diz que ele deu seu filho unigênito? Está dizendo que ele deu o seu melhor. Deus deu o seu melhor. Amar como Jesus amou é dar o quê? O melhor. O que há de melhor em mim. E agora? Fala isso aí, agora, cristão? Fala aí. E agora? É dar o meu Melhor. Em coisas simples a gente vê isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Já aconteceu comigo várias vezes. Você dá uma carona pro irmão no seu carro. Aí você deixa ele na avenida. Sendo que você tem a possibilidade de deixar ele em casa. Mas para você não atrasar 10 minutos, você diz assim: que já tá bom, né, irmão? Já adiantou o lado, né? Tô falando de coisas simples. Estou dizendo porque várias vezes eu fui levar algumas pessoas em casa e elas me diziam: não, pastor, aqui já está ótimo. Eu dizia: não, irmão, a bênção é completa. A bênção é completa, querido, eu vou te levar lá. Então, coisas assim que a gente vê, né? Não dá para você expressar esse amor da forma que Jesus amou sem dar o seu melhor. Então é um desafio, amém? Amém. Qual foi o versículo que nós comentamos? João 3:16. João 3. 16. A Bíblia não tem coincidências, amém? Mas a Bíblia tem concordâncias. Abra agora em 1 João. 1 João E eu não preciso dizer nem o capítulo nem o versículo. 3:16. Abra agora em 1 João quanto? 3:16. Quem encontrou 1 João 3,16? Isto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só que tremendo. João 3,16 diz que Deus deu. Amém? Aí em 1 João 3,16 agora fala de duas doações. Diz que Cristo deu e eu devo fazer o quê? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Interessante, né? Nisto conhecemos o amor. Como é que nós conhecemos o amor? No fato de que Cristo deu. O que ele deu? Sua vida. Ele deu o seu dinheiro? Não. As suas roupas, os seus bens? Não. Ele deu a sua Vida. vida. E nós, ele afirma, devemos fazer o quê? Dar a vida pelos irmãos. Esse versículo é o complemento do que Jesus disse quando ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Aí você já está sabido, já pode sair por aí fazendo pegadinha, né? Quando a pessoa assim, porque Deus diz que é para amar o próximo, nada disso, isso não é para nós não, crente.
Aí o povo já vai achar assim, como não? Aí você explica. Espero que você já saiba explicar depois de toda essa explicação que eu lhe dei. Amém? Amém. Então é mais do que a ti mesmo. E esse amor deve ser praticado não só aqui dentro, na comunidade dos discípulos de Jesus. Ele deve ser praticado lá fora também. Mas existe aí uma distinção entre o amor que é praticado lá fora e o amor que é praticado aqui dentro. O amor que é praticado lá fora, ele é uma expressão de caridade, de socorro. O amor que é praticado aqui dentro, ele é uma expressão de testemunho e de comunhão. Jesus disse assim, olha, eles conhecerão vocês como meus discípulos, não é pela roupa que vocês vestem. Eles não conhecerão, não é pela forma como vocês cantam. Não é pela Bíblia que vocês carregam na mão. O maior testemunho que vai fazer com que o mundo saiba que vocês verdadeiramente são os meus discípulos é se vocês amarem uns aos outros. Então tem algumas coisas que a gente precisa saber sobre amor do ponto de vista do contexto de uma comunidade cristã. Uma delas, nós não podemos amar sem nos relacionar. O amor exige relacionamento. Um relacionamento que pode ser estabelecido de distintos níveis. Quando eu digo que você não consegue amar sem ter relacionamento, eu não estou dizendo que você vai ser íntimo de todo mundo. Não, não é isso. Tem gente que não vai poder ter a tua intimidade. Por quê? Porque não respeita a tua intimidade. E a gente tem que saber isso. Mas esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento de contato, como foi desse samaritano com o judeu. Ou ele pode ser um relacionamento de amizade, que é um relacionamento poderoso demais. Ou ele pode ter outros níveis, como casamento, como o congregar juntos. Mas dentro da nossa comunidade, Jesus está querendo deixar claro que entre nós, esse amor não só é um mandamento, esse amor é uma identidade. Ele não é só uma ordem. Ele é o que de fato nos justifica como cristãos. É esse amor. Que deve ser manifesto no cuidado que nós temos que ter uns pelos outros. Amém? Amém. Nós temos que cuidar uns dos outros. Às vezes a gente acha que a responsabilidade de cuidar é pastoral. Não, o pastor ele tem que ser um homem cuidadoso, ele tem que cuidar do rebanho. Ele tem que se preocupar, a Bíblia diz, procura conhecer o estado das suas ovelhas. Então o pastor ele tem que cuidar, ele tem que visitar, ele tem que saber aonde está doendo, né? Eu sempre digo o seguinte, que pastor que é pastor tem cheiro de ovelha. Se não tiver cheiro de ovelha, não é pastor. E para ter cheiro de ovelha tem que fazer o quê? Andar com ela. Tem que ir lá, né, mexer na ferida da ovelha. Tem que ir lá ajudar a curar. Tem que ir onde a ovelha está. Aqui pega o cheiro, né? Assim, ó, você é pastor, né? Porque você sabe, por que você sabe? Está cheirando a ovelha. Pastor que não tem cheiro de ovelha, irmão, sinto muito dizer, não é pastor. Pastor que é pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então o pastor tem que cuidar assim. Ele não pode colocar as programações e as obrigações acima das pessoas. Tem um ditado que Deus me deu nesse tempo cuidando de pessoas, que geralmente eu digo assim, dor de ovelha não pode esperar. A gente quer ser socorrido quando está doendo. É ou não é? É. É quando está doendo. E às vezes eu faço algumas coisas que eu não gosto por amor à ovelha. Quer ver uma coisa que eu não gosto? Um dia talvez você vai precisar disso, você vai lembrar. Eu não vou chamar ele não porque ele não gosta. Pode chamar, eu vou mesmo sem gostar. Mas uma coisa que eu não gosto, eu vou por amor à ovelha. Eu não gosto de velório. Gente, se eu pudesse, eu não ia em velório de ninguém. Alguém aqui não gosta ou é só eu que tenho esse problema? Ah, ainda bem, né, Zé, que não é só eu, estou nesse barco junto. Gente, eu vou. Eu não gosto, não é por causa que eu tenho medo, eu tenho nojo, nada disso. O clima me mexe muito comigo.
Pode ser o velório de um estranho. Se eu entrar, eu fico mal, uma semana mal. Pensando. Aí eu começo a levantar a história. Será que era filho de quem? Pai de quem? Eu somatizo muito quando eu vou no velório. Até na televisão, eu passo o velório desconhecido, eu choro. Começo a chorar, meu Deus, morreu. Então é uma coisa que eu não gosto. Mas eu vou. Por amor à ovelha, eu vou. Então o pastor ele tem que cuidar. Outra coisa que eu não gosto, mas eu vou também por amor à ovelha. Hospital. Se eu pudesse, eu não entrar no hospital. Mas se tem alguém doente que eu amo, eu negligencio tudo isso e vou. Eu entro, vou lá, com o maior amor. Mas é aquele tipo de coisa assim, você está fazendo porque você gosta? Não, eu estou fazendo porque eu amo alguém que está nessa condição. Você está entendendo? Amém. Por que eu estou contando esses testemunhos para vocês? Para mostrar que você pode fazer coisas que você não gosta em nome de pessoas que você ama. Eu, como pastor, faço coisas que eu não gosto em nome de pessoas que eu amo. E nós, como discípulos de Jesus, temos que fazer o mesmo. Somos desafiados a fazer coisas que não gostamos em nome de pessoas que amamos. E não amamos só porque elas são boas, porque Jesus amou primeiro. Então não dá para amar uns aos outros sem cuidado, sem se importar. Você perguntar para o seu irmão, está tudo bem contigo? Saber como é que o outro, né? Eu tenho um sonho no meu coração e espero que nós venhamos viver esse sonho como igreja, amém? Amém. Que são 2 lemas que eu tenho na minha vida que eu acho que é uma realidade da igreja. Um deles é que não haja nenhum necessitado entre nós. Amém. Esse é um desejo do meu coração. Por isso, nas nossas contribuições, dízimos, ofertas e primícias, nós temos um fundo de caixa reservado que é para socorrer irmãos em nosso meio que estiverem necessitados. Então nós temos, está lá, toda entrada que é feita, 10% que entra é uma oferta de socorro. Mês passado nós pagamos o aluguel de um irmão que estava para ser despejado. Pagamos. Esse é um dos nossos lemas, que em nosso meio não haja nenhum necessitado. Esse é um dos lemas. E nós vamos crescer, vamos nos tornar uma grande comunidade com 1.000, 2.000 pessoas. Eu creio nisso, amém? Amém. E isso vai permanecer sendo uma verdade em nosso meio. Eu estava falando com o Jardim que eu sonho com um dia que a gente vai ter uma entrada financeira tão grande que 10% vai dar para a gente reformar a casa do irmão. Que 10% vai dar para a gente pagar a faculdade de alguém. Eu sonho com isso. Com essa realidade da igreja participativa, da igreja onde os irmãos estão conectados em amor de verdade, onde o amor não é só um discurso, onde o irmão que está sentado do meu lado talvez não tenha um dinheiro para trocar de sapato, mas nós como igreja podemos ofertar na vida dele e ele vai fazer isso sem humilhá-lo, né? Sem dar a ele uma esmola, mas dizer para ele, não, eu estou te dando isso aqui porque você é meu irmão, eu queria que você fizesse o mesmo por mim se eu estivesse na mesma situação. Esse é um dos nossos lemas. O segundo é que nenhum de nós se perca. Que ninguém que chegue aqui vai embora porque não foi cuidado, vai embora porque não teve atenção. Não. Nós precisamos viver esse amor para que quando as pessoas cheguem no nosso meio, elas se sintam acolhidas. Sabe por quê? Porque o maior lugar de ferida em uma família desestruturada é a casa. Por isso que muita gente, quando chega na igreja, ela tem resistência a se relacionar. Porque às vezes o maior referencial de relacionamento dela, que é a família, foi o lugar onde ela foi mais ferida. Foi lá que ela foi mais maltratada, pelo pai, pelo irmão. Então quando ela chega na igreja, ela chega ouriço cacheiro, né? Porco espinho. Ela quer entrar, quer sair, quer ir para casa, quer voltar, quer ouvir uma boa palavra, mas ela não quer se relacionar. Não dá para amar desse jeito. Por isso, a igreja tem que ser um lugar de cura. Amém? Amém. E não conheço nenhum bálsamo mais poderoso para curar do que o amor. Então quando Jesus fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, a gente vai ler algumas referências mais que falam desse amor. Amém? Quero que você abra sua Bíblia e a gente vai ler mais algumas referências. João 15, 12. Depois eu passo para vocês todas as referências se vocês quiserem. Jesus diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Repetindo,
João 15:17, ele diz: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? E 1 João, que é uma das epístolas que mais fala disso, no capítulo 3, versículo 23, diz assim, primeiro capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E no versículo 23 diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Preste bem atenção nessa afirmação de 1 João 3:23. Jesus não pediu para a gente fazer isso. Ele fez o quê? Ordenou. 1 João 4:7 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:11 diz: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4:12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor em nós é aperfeiçoado. Eu gosto desse versículo. De todos que falam, esse é um dos que eu gosto. O amor de Deus em nós é o quê? Aperfeiçoado. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que quando eu começar a fazer isso, eu ainda não estou perfeito em amor. Ainda vou ter minhas crises. Mas à medida que eu for praticando esse amor, vai chegar uma hora que eu vou sendo aperfeiçoado em amor. O que dizer ser aperfeiçoado em amor? Eu vou amadurecendo. E eu vou entender algumas coisas sobre o amor de Deus, que enquanto eu não entender, eu vou ter crise em amar as pessoas. O que é que a gente não entende em relação ao amor de Deus? Primeiro, Deus ama sem querer nada em troca. Ele ama porque a natureza dele É amor. amar. Não é que ele não queira nada em troca, deixa eu corrigir, ele quer sim. Ele quer uma resposta. Mas o amor dele não depende se a resposta vem ou se ela não vem. O amor dele depende da sua natureza. Como você já ouviu alguém afirmar, Deus não tem amor. Deus é amor. Então essa é uma das primeiras coisas. Deus não ama construindo uma sensação de dívida. Olha, eu vou fazer tudo aqui por você, agora eu não pise na bola não. Não, Deus não ama assim. Quantas vezes a gente já pisou na bola com Ele? Pensei. Quantas vezes a gente já vacilou com Deus, né? Interessante como Ele nos perdoa, né? De uma forma tão amorosa. Para mim, uma das maiores histórias de amor e perdão é Pedro com Jesus, quando Pedro nega. E Jesus olha nos olhos dele, na frente de todo mundo. Eu queria estar lá perto daquela fogueira naquele dia. Eu dava meu dente da frente para estar ali. E Jesus ali sentado, comendo um peixinho assado. Jesus gostava de peixe. De repente, no meio de todo mundo, Pedro, eu tenho certeza, pensando assim, vixe, ele vai me confrontar. Aí Jesus, num dado momento, ele dá uma mexidinha na brasa e olha para Pedro assim, aquele silêncio que fala mais alto do que qualquer som. Já viu? Já esteve num momento assim? E aí Jesus olha para ele, não tinha dito nada ainda. Primeira coisa que Jesus faz, uma pergunta. Lembra que eu falei aqui sobre quando Deus pergunta? Quem estava aqui? E eu expliquei que quando Deus nos pergunta algo, não é porque Ele quer uma resposta. Ele já tem todas as respostas. Quando Deus nos pergunta algo, é porque Ele quer que nós tenhamos uma resposta. Aí Jesus vira para ele assim e diz assim: Pedro, tu me amas? Aí imaginou a guerra dentro de Pedro? Eu não sei se eu digo se eu amo, se eu digo... O que é que eu digo agora? E aí ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus diz assim: vai e apacenta os meus cordeirinhos. Interessante que Jesus ali fala de 3 classes de ovelha. Primeiro ele fala dos Cordeirinhos. Os cordeirinhos são os cristãos novos. Aqueles que ainda não sabem fazer a distinção entre a mão direita e a mão esquerda, não sabem o que é capítulo, não sabem o que é versículo. Aqueles que ainda erram muito tentando agradar a Deus, porque eles acham que é assim, que é assim. Então ele está dizendo: apacenta os novos na fé, os mais novos que você. Aí, imagine você,
O que Pedro imaginava ouvir? Tu me ama? Se você me ama, por que você me negou? Resposta óbvia do nosso amor baseado na cobrança, sim ou não? Assim. Jesus, ao invés de condenar, confia. Uma das maiores responsabilidades ministeriais que é o pastoreio, ele confia ao homem que negou ele. Aí Pedro disse, ai, estou de boa com ele está assim comigo, quando eu pastorear os cordeirinhos. Daqui a pouco passa um minutinho, Jesus dá uma mexidinha na brasa de novo, né? Pedro, tu me amas mesmo? Aí já tem aquela engolida, né? Assim. Como quem diz assim, vixe, ele não acreditou. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Aí ele de novo, sim, Senhor, eu te amo. Vai apacenta as minhas ovelhas. A ideia que se tem agora, quando você vai para o original, é de ovelhas que estão no estado. Elas são ovelhas, mas elas ainda não reproduziram. Elas são ovelhas adultas. Aí vem a terceira pergunta. Pedro, tu me amas? Ele não responde mais que sim nem que não. Ele responde assim, Senhor, tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes também que eu te neguei. Aí Jesus novamente fala, vai apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas que, no grego a palavra aí, já é ovelhas que estão reproduzindo. Então Jesus está mostrando para ele o seguinte, Pedro, você pode ainda ser um cordeirinho. Então você vai ter que ter paciência com pessoas que vão cometer o mesmo erro que você cometeu comigo. Ô Pedro, você pode cuidar de pessoas quando você estiver cuidando das minhas ovelhas, que elas já são adultas também. Mas mesmo assim, elas ainda são ovelhas. Ou você pode cuidar de pessoas que já estão reproduzindo, mas mesmo assim elas são ovelhas, mesmo assim elas podem errar. O que Jesus está ensinando para Pedro ali como pastor? Tenha com as pessoas, quando elas errarem, o mesmo amor que eu estou tendo com você agora. Não expulse elas, não condene elas. Resgate elas porque elas são ovelhas minhas. Aleluia. Mesmo errando, elas são as minhas ovelhas, como eu estou fazendo contigo agora. Então ali Pedro estava sendo aperfeiçoado no seu amor. E a gente só é aperfeiçoado no amor quando acontece confronto, quando acontece decepção, quando acontece traição, quando acontece mentira. Essas coisas elas são necessárias para nos aperfeiçoar em amor. Amém? Amém. Aí em 2 João capítulo 1, versículo 5 diz assim: Agora, Senhora, ele falando à igreja, né? Rogo-te que, como te escrevendo um novo mandamento, não te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Amém? Então, essa ideia do amor de Deus, como algo prático e não um sentimento, é uma das maiores revelações que você pode ter na sua vida. Eu posso amar, mesmo quando meu coração não está totalmente apaixonado por alguém. Mesmo quando eu não tenho um sentimento nobre, mas eu preciso amar como o samaritano amou aquele judeu. Quantos estão entendendo? Amém. E a nossa maior identidade, o nosso maior testemunho como filho de Deus é esse amor. Que não é sentimento, é prática. Traduzido nas palavras de Jesus, esse amor está escrito como: faça pelas pessoas aquilo que você gostaria que elas fizessem por você. Então, não olhe ninguém de cima para baixo, não trate ninguém com desdém, não menospreze as pessoas pela aparência delas. Nós vivemos num mundo que tem vivido essa realidade. Um dos nossos lemas no Radicais é: ame pessoas e não coisas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde nós temos visto as pessoas amar as coisas e menosprezar as pessoas. Estava vendo as Olimpíadas sempre levantam alguma coisa que vai ficar para sempre, né? Às vezes os fatos que acontecem nas Olimpíadas, como essa que está acontecendo agora, fatos isolados em algumas provas que são mais importantes do que aqueles que subiram ao pódio. Por exemplo, o meu maior exemplo de perseverança, quando eu estou pensando em desistir de alguma coisa, eu lembro de Gabriele Enser. Aquela mulher que vai cambaleando
e chegou por último na prova. Mas até hoje ninguém lembra quem ganhou aquela medalha, mas todo mundo lembra dela. Se ele perguntar quem foi o medalhista daquela prova, ninguém aqui sabe. Você vai ter que pesquisar na internet, no papai Google, para pegar a informação. Mas todo mundo lembra de Gabriele. Eu fiquei mais apaixonado por ela depois que eu estava assistindo o Discovery Channel, em uma reportagem com ela, na época das Olimpíadas, se não me engano, de Pequim. E o repórter perguntou para ela, por que você não desistiu? Ela disse, porque eu tinha feito um voto com meu Deus, ela era cristã, de que eu estava correndo para Ele, eu não poderia desistir. Eu morreria, mas não desistiria. Aí ele disse para ela, você é uma vencedora. Aí assim, eu sei disso. Então ela, a Gabriele, ela perdeu a corrida. Ela foi a última a chegar. Mas o estádio inteiro recebeu ela de pé, aplaudindo. Quando o médico foi pegar ela, ele empurrou, ela cruzou a linha de chegada, ela desmaiou. Ela, para mim, é um dos grandes exemplos de perseverança. E eu estava assistindo alguns flashes hoje pelo YouTube das Olimpíadas e vi uma cena de amor muito linda de duas corredoras, que uma tropeçou na outra e caiu. Quem viu isso? E ela parou de correr e foi com a outra até a linha de chegada. Elas foram desclassificadas, mas o Comitê Olímpico, numa atitude de honra, e eu achei isso muito fantástico, deu a elas o direito de irem competir na final por causa do espírito olímpico delas. Ela foi a socorrer a outra. Então ela foi honrada por um ato de amor. Ela esqueceu do prêmio e ela olhou para quem estava do lado dela. Às vezes a gente está tão envolvido com a correria do dia a dia, com as coisas, com os afazeres, e aí eu quero encerrar voltando para o samaritano. Eu quero que você lembre que aquele samaritano que socorreu aquele judeu, ele estava indo fazer uma viagem. Ele tinha um compromisso. Ele não era um desocupado. Ele não era um homem que estava passeando por ali. A Bíblia diz, e ia de viagem o samaritano. Mas ele colocou o seu compromisso em segundo plano, porque ali diante dele estava uma situação de urgência. E a gente tem que saber fazer distinção entre o que é importante. Ali estava uma situação importante. E a gente tem que fazer distinção entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Então ele para a sua viagem, ele interrompe o seu itinerário para socorrer o inimigo, para amar, para expressar amor. Hoje ele é chamado, Jesus não disse que ele era bom. Jesus não aceitava nem ele mesmo ser chamado de bom. Quando chegaram para ele e disseram assim, bom mestre, ele disse, não, bom não, só tem um que é bom, Deus. Mas hoje nós chamamos aquela parábola, ou aquela história, de a história de quê? Jesus não disse que ele era bom. Quem diz somos nós, não está escrito isso na Bíblia. O bom samaritano. Mas por que a gente batizou esse homem de bom? Porque ele praticou amor. Ou seja, nós podemos dizer que ele testemunhou do amor. E como ele testemunhou? Ele falou de Deus para aquele judeu? Ele pregou a religião dele para aquele judeu? Não. Ele amou aquele homem. E como ele amou? Ele amou servindo. Ele amou fazendo o quê? Servindo. Como é que eu posso amar você? A maior expressão de amor que eu tenho por você não são as palavras que eu digo. A maior forma de amor que eu tenho por você é te amar servindo. Tem um pastor que fez um projeto, ele é pastor de uma grande igreja no Brasil, eu acompanho ele, admiro, e ele é pastor de uma igreja milionária, uma igreja que tem uma entrada de mais de R$1 milhão. E ele poderia fazer qualquer projeto social que os empresários da igreja dele cobririam. Então todos os anos ele levantava 500 mil para fazer o Natal dos carentes. Ele levantava 600 mil. E tinha um empresário da igreja dele assim, ó pastor, que dia vence o prazo da arrecadação? Ele vence dia 20. Quando chega lá, me diga quanto está faltando que eu cubro. Aí um dia Deus falou com ele assim, você está ensinando para os meus filhos uma forma de amor errada. Você está ensinando eles a amarem com o que têm e não com o que são. Olha só. Você ama com o que tem ou com o que você é? E aí ele disse assim, ano que vem você vai exigir que todos os que quiserem participar do projeto doando tem que ir para lá
entregar os presentes para as crianças, abraçar elas, tem que ir para lá. Aí ele criou um projeto chamado Presente que Serve, onde o presente não era o que as pessoas davam, o presente era ela. Eu estou aqui porque eu sou um presente de Deus para você. E ele disse que no ano que ele fez aquilo, quando ele fez uma reunião pós-projeto com a comunidade, ele disse que viu irmãos da igreja que eram milionários, que às vezes iam para a igreja um domingo somente, dizendo para ele assim: pastor, quando é que vai ter outro? Quando é que vai ter outro negócio desse? Porque aqueles irmãos nunca tinham tido um contato com a pobreza. Eles nunca tinham tido um contato com o ser humano. Eles eram bons doadores de coisas, mas eles não eram doadores do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa vida. E hoje, o Presente que Serve é o programa de fim de ano da igreja dele. Todo ano, ele reúne as pessoas e ele faz a questão de escolher as mais ricas e levar ela para onde estão os mendigos, para onde estão os meninos de rua, e colocar elas em contato com essas pessoas. E ele disse assim: o pior de tudo é que eu descobri na primeira vez que eu fui que o mais orgulhoso era eu. Eu acho ele um homem muito humilde em falar isso. Ele disse: para mim era muito mais confortável estar no púlpito da minha igreja do que na rua abraçando uma pessoa carente. E eu senti vergonha do meu cristianismo quando eu cheguei ali, e eu conheci ali irmãos que eu olhava na igreja, que eu julgava eles, e eles naquele lugar eram os que mais abraçavam, eram os que mais socorriam pessoas, e a minha visão da igreja que eu pastoreava mudou naquele dia. Eu comecei a enxergar da forma que Deus vê, porque a gente às vezes vê a aparência, mas Deus vê as atitudes e a intenção do coração. Aleluia. Por isso a maior forma de nós amarmos uns aos outros, sabe como é? Servindo. Quer mostrar amor pelo teu irmão? Sirva. E sirva como você gostaria de se servir. Amém? Amém. Salomão do reggae, meu amigo, ele fala o seguinte: a maior expressão de amor que eu tenho pelo meu irmão é tratar o meu próximo como um rei. Forte isso. Porque às vezes a gente dá um tratamento para aqueles que a gente considera importante, e os que não se enquadram no grau de importância que a gente acredita que tem, a gente trata não com tanta atenção. Eu policio muito meu comportamento às vezes diante de situações como essa. Eu sempre, quando eu estou atendendo alguém mal, ou quando eu faço alguma coisa que eu percebo que não está legal, eu me pergunto assim: se fosse fulano, você estaria fazendo isso? Se fosse sua esposa, se fosse... Aí eu corrijo. Porque uma das expressões de amor, e Paulo fala sobre isso, a gente vai encerrar lendo esse texto também. Filipenses capítulo 2, por favor. Para nós encerrarmos. Filipenses capítulo 2, que fala do amor de Jesus por nós. Esse texto é uma das expressões do amor de Jesus. Diz assim. Posso ler? Filipenses 2, 1 em diante. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de quê? Consolação de quê? De amor. Se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, ele está falando aqui da comunidade, da comunhão dos irmãos, amém? Amém. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de quê? Tendo o mesmo quê? Tendo o mesmo amor, o mesmo, e pensando a mesma. Aí ele fala: nada façais, por quê? Por partidarismo. Ou por contenda, ou por vanglória, mas humildemente cada um considere os outros Superiores a si mesmo. É fácil a gente considerar um pastor superior, né? É fácil a gente considerar o irmão que tem mais dinheiro da igreja superior. Mas ele está dizendo ali que a gente tem que olhar para o irmão e considerar uns aos outros como superiores. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, a gente tem que fazer isso. Aí ele é muito difícil fazer isso, pastor. Muito difícil. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
E aí ele vai explicar como é que nós podemos fazer isso. Ele diz no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Quem é a nossa referência disso? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Tem duas expressões que Max Lucado fala sobre Jesus que eu acho fantástico. Max Lucado é um poeta, né? O cara consegue ver coisas que a gente não vê. Aí ele diz assim, eu estava lendo esses dias uma frase dele, né? Colocaram um cravo nas mãos que criou o universo. Achei muito fantástico isso. Soldados romanos colocaram um cravo nas mãos que criou o universo. E aí ele diz, né? Eu já pensava desse jeito, mas ele diz, né? Aquele cujo toda a terra se inclina para adorar, se inclinou para lavar os pés da criatura que ele mesmo criou. É o rei se inclinando para lavar os pés dos seus súditos. É o autor da criação se inclinando para lavar os pés da criatura, do que ele criou. Aí Paulo, nas palavras dele, diz assim: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo. Um dia eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo falou algo comigo tão forte, que eu parei assim, comecei a pensar. Quando eu digo assim diante de Deus, eu e você, Deus, eu preciso me esvaziar de mim, não é assim? Aí eu estou falando que eu preciso me esvaziar de coisa ruim, para que aquilo que é bom de Deus entre na minha vida, não é assim que a gente pensa? Agora, quando eu li isso aqui, o meu pensamento era o seguinte: Jesus se esvaziou de quê? Aí diz que ele se esvaziou de si. Ele não tirou nada de ruim dentro dele. Ele tirou a sua grandeza. Tudo aquilo que ele tinha de grande, de excelente, de poderoso, tudo que ele tinha com que ele pudesse dizer assim: eu sou o Senhor. Ele se esvaziou disso, tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, e aí ele desce um pouco mais. Já era muita humilhação ele se tornar semelhante aos homens. Já era muita humilhação ele se tornar um servo. Mas assim, achando na forma de homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Só que tem uma recompensa nisso tudo, né? A recompensa, né? A recompensa é que dentro dessa morte, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Sabe o que Paulo está nos ensinando aí? Com Deus não existe entrega sem recompensa. Com Deus toda entrega tem recompensa. Então, mesmo que o outro não me recompense pelo amor prestado a ele, você pode ter uma garantia no seu coração: Deus recompensa. Amém? Amém. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no seu coração nessa hora. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela revelação desse amor que se manifestou em nossas vidas através da entrega do teu único Filho. Nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo querido, que o Senhor coloque em nosso coração o entendimento de que precisamos praticar esse amor como um sinal do nosso testemunho cristão. De que devemos viver essa realidade de amor todos os dias, não somente aqui na igreja, não somente na vida da igreja, mas onde nós formos, onde nós estivermos, que nós possamos experimentar esse amor. Amém. Que não seja somente um discurso nos nossos lábios, mas que seja uma prática de serviço. Se importando, olhando para o outro, Senhor, como nós gostaríamos de ser vistos. Olhando a necessidade, olhando aquilo que nós podemos acrescentar e não o que podemos tirar. Nós nos colocamos nessa hora como igreja e queremos te pedir que o Senhor plante aqui em nós, Igreja de Cristo, essa semente de amor. Que essa revelação seja uma realidade nos nossos cultos, na nossa convivência. Não somente, Senhor, um discurso de pregação, mas que seja a verdade dos nossos dias.
porque o teu amor restaura, o teu amor transforma, o teu amor traz vida, e a vida do Senhor em nós nos faz viver plenamente tudo aquilo que nós temos. Eu oro por cada um dos meus irmãos nessa hora, e eu te peço que essa verdade possa ser experienciada por nós, em tudo que nós vamos fazer, para a glória do nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso poderoso para Jesus.